Olá, meu nome é Giovana Martins da Silva, sou licenciada em História pela Universidade Federal de Viçosa e atualmente eu curso bacharelado em História na mesma instituição. E eu fui selecionada como bolsista pela FAPEMIG em novembro do ano passado para participar da execução do projeto Dissonâncias no Atlântico de Língua Portuguesa, Temporalidades, Mentalidades e Circularidade Cultural entre Brasil, Portugal e Angola, que é um projeto coordenado pelos professores Ângelo Assis, do Departamento de História da UFV, Roberta Franco, professora de literatura na UFMG, e Rodrigo Barbosa, também professor de literatura na Federal de Lavras. E a pesquisa busca demonstrar a posição articuladora do Brasil no cenário atlântico, entre América, Europa e África, tomando o centenário da independência do Brasil, que ocorre em 1922, o ano em que também ocorre a Semana de Arte Moderna, como principal marco temporal da pesquisa. E nós também buscamos refletir a permanência dos discursos de ódio, racismo e outras violências simbólicas que manifestam imaginários estruturados a partir das dinâmicas coloniais e pós-coloniais nesses espaços. A principal perspectiva metodológica da pesquisa envolve duas grandes áreas: a história conectada, que auxilia na compreensão das dinâmicas e os diálogos entre esses espaços, que são marcados pelos vínculos coloniais, e a literatura comparada, que dá base para uma abordagem comparativa entre as produções culturais desses espaços. E como complementar a análise, nós usamos também o conceito de história atlântica para pensar os variados contatos entre sociedades e culturas do espaço atlântico. E também usamos o método de análise de conteúdo, que é uma pesquisa qualitativa que parte da pré-análise, análise do material e interpretações. Essa terceira fase ela consiste em identificar presenças, frequências ou ausências de determinados elementos ou temas nos conteúdos analisados. É o momento de confrontar as ideias iniciais, como os objetivos e hipóteses que foram pré-definidos com as compreensões mais recentes da pesquisa, e é importante mencionar que esse não é um processo linear, porque ele passa por releituras constantes do que foi selecionado e constatado ao longo das atividades realizadas. O objetivo da pesquisa é investigar a circularidade cultural entre Brasil, Portugal e Angola, entrelaçando e comparando as diferentes temporalidades e mentalidades que constituem esse diálogo, por meio de uma abordagem transdisciplinar que dialoga a historiografia e os estudos literários, partindo da hipótese de que a circularidade cultural entre esses espaços é influenciada pela conjuntura intelectual e artística do centenário da independência. Para compreender esses diálogos no espaço atlântico, é importante elencar alguns pontos, partindo dos impactos que a independência política brasileira e a sua projeção de uma nova realidade nacional vão causar em Portugal, que ao perder esse domínio precisa repensar o seu lugar na Europa e a sua imagem de império, passando a concentrar-se nos domínios africanos. Pensar também as implicações geradas pela independência brasileira nas antigas colônias, como Angola, que agora torna-se uma alternativa, né, após a perda do Brasil, e passa a ser um território efetivamente ocupado nos moldes da colonização portuguesa na América. Em terceiro, os movimentos de redefinição cultural que se intensificam no Brasil em 1922, em que os modernistas vão explorar novas formas de pensar a história da cultura brasileira e reinterpretar a ideia de emancipação, pensando agora não em termos políticos e econômicos, mas em termos de autonomia intelectual e artística, anunciando assim o fim da posição de inferioridade no diálogo com Portugal. Outro ponto é a formação do modernismo português, que ocorre após o advento da República, em 1910, e se estende até o final do Estado Novo, em 1974, e estabelece diálogo com a vanguarda brasileira. E, por fim, a influência do modernismo brasileiro na produção cultural e nas lutas políticas angolanas, desde o fortalecimento de uma imprensa e de uma literatura nacional até os movimentos de libertação da segunda metade do século XX, o que indica uma abertura de caminhos a partir dessa experiência brasileira para a autonomia cultural e para a projeção da independência angolana. A partir de levantamento bibliográfico, alguns textos foram selecionados como os principais referenciais para a pesquisa, como Contribuições à História Intelectual do Brasil Republicano e o Modernismo Brasileiro, Prenúncios, Ecos e Problemas, em especial o capítulo que fala sobre o modernismo brasileiro e o modernismo português, e são textos muito importantes para pensar a tradição autoritária da intelectualidade desses dois países, assim como a relação entre as ideias futuristas e o fascismo.
Temos também o livro Sérgio Buarque de Holanda e o Brasil, que foi organizado pelo Antônio Cândido, que é uma reunião de ensaios sobre a obra do Sérgio Buarque, que ocupa uma posição importante na história das ideias brasileiras e na interpretação sociocultural do Brasil. Temos também o livro O Ano do Orfeu e Revistas Literárias do Século XX em Portugal, que são obras importantes para pensar as características do pensamento português contemporâneo, partindo dos finais do século XIX, e também para pensar sobre um cenário instaurado pela Primeira Guerra Mundial e as vanguardas europeias. A formação do romance angolano e angolanidade literária nas páginas da revista Mensagem também são materiais importantes para pensar a formação da imprensa, os movimentos literários e os movimentos intelectuais de libertação de Angola, principalmente a partir dos anos 50 do século XX, em meio às problemáticas do colonialismo e para pensar também a circulação e a recepção das produções brasileiras em Angola. As fontes utilizadas na pesquisa são ensaios publicados em jornais, revistas ou reunidos em livros, obras literárias e outros objetos culturais, como filmes, partindo da ideia de que, para entender os significados desses documentos, é preciso ir além do conteúdo explícito e considerar também o autor, o destinatário, a recepção, os elementos simbólicos das mensagens transmitidas e o contexto em que a comunicação se dá. O Raízes do Brasil foi selecionado por ser um dos principais produtos do ensaísmo modernista brasileiro, foi publicado em 1936 e é um trabalho onde o Sérgio Buarque busca repensar a formação cultural do Brasil, partindo da história do Brasil colonial. Temos também Formação da Literatura Angolana, de Mário Antônio, um poeta e ensaísta angolano que se envolveu com os movimentos intelectuais de libertação, e é uma obra que aborda a reconfiguração da colonização portuguesa em Angola, o desenvolvimento das práticas jornalísticas e o advento da luta pela independência em Angola, né, uma luta que é vinculada e fortalecida pelos movimentos intelectuais e literários. Nas primeiras fases dessa pesquisa, esses dois textos foram selecionados como referências bibliográficas, mas ao longo da pesquisa, eles passaram a compor o conjunto das fontes documentais como fontes primárias para analisar essas tradições intelectuais. Também selecionamos o livro Literatura Angolana, de Carlos Hervedosa, que é um jornalista e ensaísta angolano, que teve uma importância no cenário cultural de Angola na segunda metade do século XX. O Movimento Modernista, que foi uma conferência realizada pelo Mário de Andrade na década de 40, e é um documento importante por ter, de certa forma, canonizado a história a ser contada sobre a Semana de Arte Moderna, e o Literatura e Sociedade, o Espírito e a Letra, que são reuniões de ensaios de teoria e crítica literária, que trazem dados muito significativos para pensar os conteúdos e nuances das interpretações da cultura brasileira. Esse primeiro, Literatura e Sociedade, reúne ensaios do Antônio Cândido, e o Espírito e a Letra reúne ensaios do Sérgio Buarque de Holanda. Começando pela revista Orfeu, que foi uma revista luso-brasileira que marcou e inaugurou, né, o modernismo português, tendo sua primeira publicação em 1915. A revista Claxon também foi selecionada por ser considerada como o primeiro periódico modernista, né, um mensário que seria o porta-voz da Revolução Moderna, e teve suas primeiras publicações em 1922 e foi publicada até 1923. A revista de Antropofagia, publicada aí no final da década de 20, 1928, onde o Oswald de Andrade publicou o Manifesto Antropófico, ou Poesia para o Brasil, que foi considerado aí como uma síntese do modernismo brasileiro, e a revista Mensagem, A Voz dos Naturais de Angola, onde seus colaboradores adotaram uma atitude intelectual para construir uma nova identidade cultural para Angola. Como um dos resultados, né, foi realizado o colóquio Portugal e o Século XX, Dissonâncias de uma Tradição Ressignificada, onde foram transmitidos o filme Deus, Pátria, Autoridade, Cenas da Vida Portuguesa, 1910 a 1974, e o filme Fantasia Lusitana, que foram seguidos de rodas de conversa com os professores Ângelo e Roberta. Outro resultado foi a produção de um artigo redigido por mim, intitulado A Crítica Literária de Sérgio Buarque de Holanda na década de 20, Diálogos com a Vanguarda Paulista, que em breve vai ser publicado em livro pela editora da UFLA. Um dos resultados mais recentes foi a minha participação na Semana Acadêmica de História, onde eu pude participar do espaço de comunicações livres, apresentando algumas discussões realizadas no projeto e uma parte das reflexões que compõem o artigo que foi mencionado anteriormente.
Essas são as referências que eu acessei até o momento, algumas de forma mais detida, outras não, e que, de um modo geral, fundamentaram os meus entendimentos durante o percurso do trabalho de pesquisa. Muito obrigada.